Olá, gente. Nós tivemos um dia ontem muito importante no Congresso Nacional, a votação do pacote anticrime, e eu queria explicar um pouco para vocês o que aconteceu. Nós tivemos, no início do ano, um projeto do ministro Alexandre de Moraes sobre os temas relacionados ao enfrentamento ao crime organizado e uma proposta do ministro Sérgio Moro. A proposta do ministro Sérgio Moro criava um Estado penal. Era uma proposta muito ruim. Ela, por exemplo, falava do excludente de licitude, né? Uma licença para matar que ia fazer com que a violência policial, que já é tão grande no Brasil, aumentasse muito. Criava plea bargain, que aumentaria muito a população carcerária, acabava com a audiência de custódia, criava videoconferência no lugar da audiência presencial, onde a pessoa detida pode se defender, inclusive, de casos de tortura. Enfim, tinha uma série, a segunda instância, tem uma série de pontos que criava, sem dúvida alguma, um Estado penal. Durante 200 dias, o grupo de trabalho fez um trabalho muito intenso, ouvindo especialistas, com muita participação do movimento social. Várias organizações do movimento de direitos humanos acompanharam esse debate, fizeram sugestões e a gente chegou a um texto final, um texto do grupo de trabalho. Esse texto foi votado ontem. Este texto, ele era um texto que tirava a essência do pacote Moro. Tirava, por exemplo, o excludente de licitude, tirava a plea bargain, tirava todos esses pontos, garantia a audiência de custódia. Então nós tiramos a pior parte do pacote Sérgio Moro. Algumas partes ruins ficaram, porque a gente vive uma conjuntura que é uma conjuntura muito ruim nesse país, né? Eleição de Bolsonaro. Mas mesmo assim foi reduzido danos e conseguimos acrescentar coisas que são positivas, como por exemplo o juiz de garantias, né? Um juiz que tem a investigação não é o juiz que julga. Isso é uma novidade importantíssima para a justiça criminal brasileira. E conseguimos criar, por exemplo, a organização da delação premiada. Nós normatizamos a delação premiada, que é importante também para a democracia brasileira. Este texto, com alguns avanços, com a manutenção de retrocessos, mas principalmente com a derrota dos pontos centrais do pacote Moro, é que foi votado ontem. Se nós não votássemos nesse projeto, ou seja, se nós perdêssemos a votação deste novo texto, votaria o texto original do pacote Moro. É isso que a gente precisa entender. Ou era o texto do grupo de trabalho, com esses avanços e com a manutenção de algumas derrotas, ou era o texto do pacote Moro, que era o Estado penal com excludente de licitude. Ou a gente votava um, ou a gente votava outro. Então a gente poderia perder. Então, neste sentido, foi muito importante os 408 votos para garantir este texto e, sim, caracterizar uma derrota para a proposta do Sérgio Moro. Por isso o meu voto foi sim, por isso a gente entende que ao derrotar o pacote do Sérgio Moro com essas características, principalmente a excludente de licitude, não deixa de ser uma vitória. Então, obrigado, é só esclarecimento importante para um dia tão intenso como aquele de ontem. Oi, gente, pois é, vocês viram o Marcelo Freixo falando sobre a derrota de Moro, já que o pacote anticrime que continha os aspectos mais danosos não foi o pacote que foi vitorioso na votação, não é? Eu vou trazer também o nome das pessoas que votaram contra até mesmo a versão alterada, que aí dá uma discussão sobre a melhor estratégia, né? O Marcelo Freixo apostando na estratégia de redução de danos e essas pessoas rejeitando completamente por causa dos aspectos negativos que o próprio Marcelo Freixo falou que estão no projeto de lei ainda, né? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas. O Filosofia Popular normalmente é sextas-feiras. E se você gosta do que a gente faz, tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. Pois bem, o nome das pessoas que votaram contra a versão final: Áurea Carolina, Glauber Braga, Ivan Valente, Erundina, Sâmia Bonfim, Talira Petroni, Érica Cocai, Pedro Uxai e Natália Bonavides. Como vocês devem ter percebido, a maioria deles, né? Eu não conheço todos os nomes, mas os nomes que eu conheço todos são do PSOL, ou do PSOL, né? O mesmo partido do Marcelo Freixo. Então foram as pessoas que fizeram a oposição mais veemente a esse pacote anticrime do Moro. Notícias boas. O elemento mais danoso, o excludente de licitude, que eu chamo de excludente de democracia já há algum tempo aqui no canal, foi derrotado, né? Então essa é uma notícia boa. Outros aspectos do Estado penal que iriam explodir a população carcerária brasileira, que já é muito grande, também foram retirados, o que é importante. Mas nós ainda não temos as condições, o próprio Marcelo Freixo revela isso
no vídeo, de fazer uma proposta que de fato enfrente aspectos da nossa população carcerária. Por exemplo, e no Brasil não há ainda um movimento claro em relação a isso, mas que trabalhe com a ideia de a gente descriminalizar o uso da maconha, talvez até num caminho estilo Portugal, né? Portugal conseguiu fazer isso de uma forma muito interessante, em que reduziu o consumo, reduziu e praticamente eliminou prisões relacionadas a isso. E aí nós caminhamos para penas alternativas para crimes não violentos. É óbvio que pessoas violentas precisam estar na cadeia para proteger os não violentos, nós. Mas as pessoas que cometem, entre aspas, crimes não violentos, a gente tem que pensar em penas alternativas, especialmente aqueles crimes conectados com razões socioeconômicas, porque prender essas pessoas você está simplesmente ampliando o exército do crime organizado. Quer dizer, a prisão acaba sendo uma recompensa para o crime organizado, que tem mais pessoas a utilizar em suas fileiras, não é? E nós temos que, ao contrário, pensar em recuperar essas pessoas para a sociedade. Esse deve ser o objetivo de um sistema jurídico e tudo mais. Aliás, os países nórdicos que têm as melhores taxas, as menores taxas de reincidência e que têm a maior quantidade de recuperação de pessoas, assumiram o compromisso que eu estou dizendo para você. Então, não se trata apenas de uma questão de princípios, embora seja, mas existem evidências concretas de que na Suécia, na Noruega, os países que aplicaram o que eu estou dizendo, conseguiram fazer com que a maioria esmagadora das pessoas não reincidissem, não se tornassem reincidentes em atividade criminal. O que é fundamental, já que assim como a Noruega e a Suécia, nós não temos pena de morte legal, né? Acaba tendo a pena de morte extraoficial, né? Que é a utilização da violência de parte das nossas forças armadas, e parte da nossa polícia acaba processando disso, até num conflito com o crime organizado, e nós temos que evoluir para além disso, para o bem da nossa própria sociedade, pensando em reduzir as taxas de criminalidade, não apenas pela repressão. Aliás, os países desenvolvidos que reduziram mostraram que a repressão por si só é incapaz. Não significa que a gente tem que abrir mão dos mecanismos repressivos em relação ao crime, porque não pode, mas obviamente não se tratam dos principais ou dos mais eficazes quando a gente olha para evidências, né, para dados. Basta olhar para os países ocidentais, né, os países nórdicos, que conseguiram reduzir dramaticamente as taxas de reincidência. Eles estão enfrentando agora novos problemas relacionados à imigração. Eu não sou nem um pouco xenofóbico, por favor, mas tem a ver com questões de classe e outras dificuldades de integração de populações que não têm a mesma cultura que a deles, e que isso levou a algumas tensões nesses países, não é? Mas quando você olha para os índices e as estatísticas relacionadas à criminalidade, você vê que a melhor estratégia é outra. Falando do que o Freixo trouxe para a gente, nesse caso específico eu concordo, eu entendo o lado do Freixo e respeito a posição dele. Respeito também a posição de quem quis votar contra mesmo o texto modificado. Mas não podemos fazer a comparação disso com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, o texto final, ele acaba com a aposentadoria dos mais pobres. Então, naquele caso, fazia todo sentido a esquerda estar unida e votar contra a reforma, tendo em vista que o aspecto mais violento e mais desigual da reforma se manteve. Nesse caso do pacote anticrime é um pouco diferente, porque os aspectos piores, embora muitos aspectos ruins tenham permanecido, os aspectos piores foram retirados da proposta. Foi uma vitória das forças de esquerda essa retirada. Então eu entendo e respeito as pessoas que decidiram votar a favor, tendo em vista essa vitória de retirar os piores aspectos da proposta. Já no caso da reforma da Previdência, embora alguns dos mais absurdos aspectos tenham sido retirados,
o principal de ruim que existia nela permaneceu. E aí uma pessoa de esquerda não poderia votar a favor da reforma da Previdência. Eu estou falando das duas porque eu tenho certeza que vai haver uma comparação entre o que aconteceu em uma e o que aconteceu na outra, e por isso eu acho que é bom fazer essa reflexão e ter a clareza dessas diferenças. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.